Olá, minhas amigas e meus amigos da Band, muito boa tarde, bem-vindo, bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do MS Urgente aqui pela tela da Band, com imagens do nosso piloto de drone Gabriel Marquesi. Estamos começando mais uma edição do MS Urgente com imagens do Por Cima de CG, @Por Cima de CG é o Instagram do nosso amigo Gabriel Marquesi, que produz sempre belíssimas imagens para nós aqui na tela da Band, legal? Mostrando aí a Praça do Rádio e também um pouco do centro da capital, mostrando aí, o que é aquilo ali? É a Pedro Celestino, o que é aquilo ali? Tô perdidinho aqui, velho. É a Barão com Pedro Celestino. 11 horas e 31 minutos, 33 graus de temperatura. O clima mais seco do que a língua de papagaio. Nós estamos começando o nosso programa. Língua de papagaio, nunca viu? É seco. Como está quente, né? Está abafado nos últimos dias. E com essa temperatura que está mais para deserto do que para Pantanal, estamos começando o MS Urgente. Baixa só um pouquinho a trilha para mim, Pica-Pau. Estamos começando o MS Urgente desta quarta-feira. Hoje é um programa especial sobre direito criminal. Hoje nós vamos falar sobre direito criminal. Vamos tacar o dedo na ferida, inclusive, porque a gente vai falar sobre o caso do vereador lá de Terenos, que responde o processo em segredo de justiça. Nós vamos explicar isso para a população, por que o bonitão lá tem direito a responder em segredo de justiça, né? Quisera todo brasileiro que tem um BOzinho na justiça, fala, não, segredo de justiça, não pode falar. Não quero que fala, tá? Fala isso pro Lula. O Lula deve estar com inveja, porque todos os processos dele não podem ser segredo de justiça. Você vai saber sobre o júri do Johnny Rosbach. O cara foi condenado a 4 anos em liberdade. Eu já faço aqui programa sobre direito e eu confesso que deu um nó nas tripas aqui na cabeça, viu, velho? 4 anos em liberdade. Então, foi condenado ou não foi condenado? Vamos falar sobre isso. E vamos falar também sobre mais um julgamento no dia de hoje. O psicopata Nando, é assim que ele é conhecido no mundo jurídico, matou várias pessoas e hoje ele está sentado novamente no banco dos réus. Nós vamos falar sobre isso e você vai ver também. Dá uma olhada. Você vai ver no MS Urgente desta quarta-feira. Tráfico de animais silvestres. A Polícia Ambiental apreende um carregamento de papagaios que seria levado para fora do Brasil. Caso Faustão. Polícia acredita em um estuprador em série. Outras 2 vítimas do acusado já foram identificadas. Sentença condenatória. Caso Johnny Rosbach é condenado a 4 anos de prisão em liberdade. E ainda nesta edição, a gente fala sobre a investigação que apura um abuso sexual de um vereador da Câmara Municipal de Terenos. Tudo isso e muito mais no MS Urgente desta quarta-feira. Muito bem. E além disso, é claro, você pode participar através do WhatsApp da Band, 92880080. Está liberado para você mandar para cá a sua pergunta a respeito de qualquer tema jurídico. Hoje nós vamos falar a respeito destes assuntos. E também, hoje eu peço a sua participação através do Facebook. Fazia hora que a gente não sorteava aqui sushi, viu, Pica-Pau? Então coloca aí para nós o nosso voucher. Você que sabe onde está o voucher. Você compartilhando a nossa transmissão, você concorre hoje a um rodízio de sushi. Voltamos com o nosso sushizinho, porque afinal de contas hoje já é quarta-feira, já é irmã da quinta, que é prima da sexta, está colado no sábado. Já estamos com o pé no final de semana. Sushi dele, na cadeia, vai comer sushi na cadeia. Ganhe um rodízio de sushi, compartilhe nossa transmissão ao vivo e concorra a um rodízio de sushi lá dos nossos amigos do Joy Sushi Bar. Mais hora que nós não vamos lá comer um sushizinho, velho. E quando eu vou, eu pago. É isso que eu falo, viu? Eu acho que eu devo ter um lugar especial no céu esperando eu, viu, Manu? Porque eu sou um cara bom demais. Pensa num cara que não faz jabá no programa. Eu dou sushi pra todo mundo aqui, só não pego pra mim, porque eu tenho que pagar. Quando eu chego lá, eu fico com vergonha de carteirar e eu pago.
Você não ganha porque você não come sushi. Você larga de ser língua preta, cascavel. 11 horas e 35 minutos. Ó, tráfico de papagaio. Os caras traficam de tudo aqui no Pantanal, né? Droga, arma, dinheiro, celular. Agora até os bichinhos estão sendo traficados. Olha lá, tráfico de papagaio. Mas o bichinho não criou nem pena ainda. Os desgraçados já estão querendo mandar para os Estados Unidos. A reportagem na tela, vai. Durante operações de repressão ao tráfico de animais silvestres e ao desmatamento ilegal, a Polícia Militar de Bataguaçu, município a 310 quilômetros de Campo Grande, prendeu na BR-267, na divisa com o estado de São Paulo, um homem de 50 anos que transportava 150 filhotes de papagaios em 4 caixas de madeira, em um Fiat Uno com placas de São Paulo. Se o animal não estiver na lista da Convenção Internacional de Espécies em Extinção ou na lista brasileira, é de R$500. Se tiver em uma das duas listas, a multa é de R$5.000. No caso do papagaio, que está na CITES, na lista da Convenção Internacional de Comércio das Espécies da Fauna e da Flora em Extinção, que o Brasil é signatário, a multa é de R$5.000, por isso 150 gerou uma multa de R$750 mil. Ações de repressão ao tráfico de animais silvestres se intensificam nessa época do ano, quando as aves, principalmente papagaios, concluem o seu período reprodutivo. O aspecto mais cruel do tráfico de aves silvestres assombra pela desumanidade. A Polícia Militar Ambiental estima que 9 a cada 10 aves traficadas não sobrevivam sequer ao transporte do local original em que foram capturadas até os centros urbanos, onde serão comercializadas pelos traficantes, normalmente a centenas de quilômetros de seu habitat natural. Segundo a Polícia Militar Ambiental, os filhotes têm maior valor no mercado negro de aves silvestres, porque aprendem a imitar a voz humana com mais facilidade quando estimuladas desde muito cedo. Agora, eu sou contra esse tipo de penalidade que é aplicada contra o traficante de animais silvestres, pagar apenas multa, né? Porque muitas vezes o cara que é pego primeiro, é o atravessador, é aquele cara que apenas e tão somente vai lá faturar lá 100 com um periquitinho desse aí, um papagaio desse aí. O traficantão mesmo de animais, de aves silvestres do Pantanal, do Brasil como um todo, esse cara, ele acaba não aparecendo, né? Ele acaba não aparecendo, ele acaba apenas ganhando dinheiro com o sofrimento dos bichinhos, né? Você vê que estão num estado ali que vão morrer com muita facilidade no trajeto. Poucos escapam, né? E é uma prática danosa para o nosso meio ambiente. Vamos seguindo com o programa daqui a pouco. Vamos falar sobre o júri de ontem, que terminou com a condenação do jovem Johnny Rosbach a 4 anos em liberdade. Antes de trazer aqui o nosso debatedor para falar a respeito desse caso, eu já gostaria de dizer uma coisa. Eu não sei por que uma condenação para o cara em 4 anos condenação 4 anos em liberdade. Não era melhor fazer ele pagar a cesta básica, fazer ele trabalhar numa escola, lavar um banheiro de uma faculdade? Eu acho que ia fazer ele pensar muito mais, né? Ou será que foi dada uma pena alternativa e a gente não está sabendo? Vamos descobrir aí. Nossa equipe, inclusive, está lá no fórum. Podia perguntar isso lá, porque se o cara foi condenado a 4 anos em liberdade, 4 anos, está julgado, condenado, hein? Vai para casa. Que condenação é essa? Deixa eu falar para você da Cambi. Olha, gente, são muitos os pequenos empresários que passaram a trabalhar com os produtos da Cambi aí na sua mercearia, na sua padaria, no seu mercadinho e começaram a faturar um bom dinheiro com os produtos da Cambi. Você sabe por que eu afirmo isso? Porque você compra direto da fábrica. Esses produtos aqui, por exemplo, eles vieram de uma fábrica que está aqui em Campo Grande. Nós não fomos longe buscar esses produtos. E aqui, o destaque hoje, mais uma vez, é para ele. Mudou a embalagenzinha, a cor da embalagem, Dudu. É o Cambi Zero Lactose, que está numa embalagem muito legal, o desnatado. Está com essa coloração meio laranja aqui, Você vai encontrar o pacotinho do leite Cambi Zero Lactose. Aí tem a manteiguinha, que está uma delícia. Tem o iogurte Cambi, tem o de morango, tem o de coco, tem a ricota fresca, para quem está sempre fazendo uma dieta, não abre mão de comer um queijinho, tá certo? E hoje eu vou abrir aqui para servir para os nossos convidados, ele,
o de coco. O pessoal gosta demais desse aqui também. Aí você faz, como eu sempre digo, ó, verifica o lacre do produto, não tire da gôndola se tiver sem o lacre, tá bom? A Cambi não trabalha com produto se não tiver lacrado. Dá uma viradinha nele assim para misturar os pedacinhos de coco. E aí, bebê, você vai poder fazer isso aqui, ó. Abriu, ó, iogurte delicioso, pedacinhos de coco descendo aqui junto, ó. E aí você faz o seguinte, pode comer com a granola, pode colocar aqui de volta na geladeira, ó, você tampa certinho, volta para a geladeira e você tem bebida saborosa, fresca para mais dias da semana. Afinal de contas, leite que é leite Cambi. Leite que é leite Cambi. É saboroso, é saudável, é muito gostoso. Leite que é leite Cambi. Leite Cambi, muito mais energia e saúde em sua mesa. Olha, hoje está sentado no banco dos réus o cara conhecido como Psicopata Nando. É um cara que a polícia conseguiu mandar um abraço aqui para a doutora Aline Sinotti, que foi a delegada. Se teve mais delegados junto, acho que o doutor Márcio Obara também participou, mas a Aline Sinotti foi uma das delegadas que participaram, que capitaneou as equipes, que foi a campo e elucidou vários casos do Nando. E o Nando matava as suas vítimas e sepultava elas naquilo que foi considerado o seu cemitério particular. O cara sepultou todas as vítimas, ou pelo menos a maioria delas, no mesmo lugar. Ele foi condenado já e o estado dele é um estado digno para quem fez toda a maldade que fez, vai pagar, né? Por isso que a gente fala, o cara que faz aqui, paga aqui, meu irmão. O cara tá tuberculoso, já tá utilizando sonda, né, para as necessidades. Tá numa situação bem daquele jeito. E agora tá sentado no banco dos réus de novo. E nós vamos lá para o Fórum da Capital conversar com a Juliana Casanato, que hoje está acompanhada do juiz do caso, doutor Aloísio. Juliana, boa tarde para você, obrigado pela sua participação. Quais são as informações a respeito desse júri? Já começou? O que está acontecendo? Olá, Marcos. Boa tarde para você e a todos que nos assistem. Pois é, teve início, portanto, esse julgamento de hoje aqui do caso Nando, por volta das 8 horas da manhã, e a previsão de término é às 5 horas da tarde. Como você já bem citou, estou aqui ao lado do juiz que está presidindo essa sessão, portanto, o doutor Aloísio, que vai falar para nós um pouco em que pé está esse julgamento. Boa tarde para o senhor, como é que estão as coisas por aqui? A sessão de julgamento está correndo dentro da normalidade, com algumas intempéries. O acusado, principalmente o Nando, né, Luiz Alves Martins, já foi interrogado, prestou depoimento dele. É um direito dele estar presente na sessão, de ser visto pessoalmente. E assim eu preferi que colher o seu depoimento de forma presencial ao invés de videoconferência, porque a regra é o depoimento presencial. E após o interrogatório, ele acompanhou a sessão por videoconferência, não há mais necessidade da presença dele, portanto ficou numa sala aqui no fórum em separado, ouvindo os debates. E agora, por fim, em razão de um comportamento dele, nós preferimos recolhê-lo no presídio. E no caso, ele foi ouvido então, depois ele precisou ser retirado daqui. Nós estamos falando do julgamento envolvendo o caso Jennifer, que na época tinha 13 anos. Sim, exato. Ao que consta, segundo a acusação, o Luiz Alves Martins, que é conhecido como Nando, juntamente com outro acusado, Wagner, assassinaram a vítima Jennifer, que tinha 15 anos de idade, mediante dissimulação, e foi levada até o aterro sanitário, onde foi estrangulada, asfixiada. Doutor, e no caso com relação a testes de sanidade mental, como é que está essa situação? Ele realmente está em juízo, ele pode falar, ele foi ouvido? O senhor chegou a pedir laudo sobre a questão da tuberculose? No tocante ao estado mental do Nando, ele é uma pessoa normal e assim foi atestado por peritos, médicos psiquiatras. Tanto é que a gente conversa com ele, ele se lembra dos fatos, ele conta a história certinho.
Não há nenhum transtorno do meu ponto de vista e nem do ponto de vista médico. Com relação à tuberculose, segundo consta, ele já se curou desse mal. Portanto, ele está em condições de estar presente na sessão, acompanhando o julgamento. Marcos, você tem alguma pergunta aí do estúdio? Juliana, perguntar para o doutor Aloysio, ele já mencionou, inclusive, que houve um comportamento estranho por parte do Nando. O que seria isso? Ele fica raivoso? Ele tenta agredir alguém? Por que foi retirado ele aí do tribunal do júri? Olha, eu acho que eu não entendi muito bem a sua pergunta, Marcos. Se você puder repetir, por favor. Eu estou perguntando com relação à questão do Nando ser retirado aí do fórum. Ele estava agressivo, esse comportamento ele já apresentou ele outra vez? Ele está perguntando, doutor, com relação ao comportamento dele aqui durante a sessão. Ele se mostrava muito agressivo, ele já apresentou esse quadro antes? No julgamento anterior, ele já apresentou um quadro de indisciplina, de desordem. Então, em homenagem ao poder de polícia, à ordem dos trabalhos, eu determinei no julgamento anterior a retirada dele da sala do plenário do júri. No entanto, hoje, eu fiz a ele novas recomendações, assegurei a ele o direito de ser ouvido, que é um princípio constitucional. Todavia, se novamente apresentar esse comportamento que destoa da ordem dos trabalhos, eu o retiraria. No entanto, ele se apresentou bem, respondeu todas as perguntas, não teve nenhum transtorno nesse sentido durante o interrogatório dele. Então, correu tudo normal? Tudo normal. Perfeito. Mais alguma pergunta, Marcos? Não, somente, Juliana. Obrigado pela sua participação. Acompanhe aí os trabalhos. Qualquer novidade pode acionar aqui o nosso programa, que o jornalismo policial tem espaço, vez e voz aqui no nosso programa, tá certo? Daqui a pouco a gente fala a respeito um pouco mais sobre a situação do Nando. O nosso advogado convidado de hoje é o doutor José Rosa, um competente advogado criminalista, um dos mais renomados do Brasil e que, para nossa sorte, reside aqui em Campo Grande e a gente pode sabatiná-lo sempre que está disponível na agenda dele. A gente traz ele para falar a respeito de vários casos. Dentre eles, o que foi? Meu dente está sujo? Pelo amor de Deus. Entre eles, nós vamos falar hoje sobre o caso do Johnny, que foi condenado ontem a 4 anos em liberdade. Nós vamos entender o que é isso. O tal do segredo de justiça e as condenações que se somam do caso Nando. Daqui a pouquinho, ao vivo aqui comigo. Antes eu falo para você da Odonto Prime. Atenção, você que quer ter um sorriso diferente. Aliás, você que às vezes sorri com vergonha, com timidez. Você sabia que tem muitos procedimentos que são rápidos dentro da odontologia que podem recuperar o seu sorriso? Então dá uma olhada. O ambiente causa medo em você, fique tranquilo, meu amigo, porque aqui é um dos consultórios da Odonto Prime e a gente vai falar justamente sobre isso, o medo que as pessoas têm de fazer, por exemplo, um implante dentário. Doutora, um implante dentário dói? Não, não dói. Não dói por quê? Porque nós fazemos o procedimento com o paciente completamente anestesiado. E aí, depois que ele faz esse procedimento, quanto tempo que ele tem que ficar de repouso? Como se trata de uma cirurgia, de pelo menos 24 horas de repouso. E aí ele está apto a voltar para o trabalho? Sim, está apto. Muito bem, se você quer fazer o seu implante, basta ligar para a Odonto Prime. Muito bem, converse com os profissionais da Odonto Prime. Você pode agendar a sua ida ainda hoje lá para a Odonto Prime. Lembrando que você não paga estacionamento, tem o estacionamento do lado. O orçamento, viu, gente? Você não paga para ser avaliado por um profissional e, é claro, vai descobrir o orçamento que se enquadra na sua realidade para você voltar a sorrir, tá bom? Gente, olha, vamos falar sobre mais um caso de abuso sexual. Aluno abusado por vizinhos desabafa com a professora depois que ela percebeu o comportamento diferente da criança de apenas 8 aninhos de idade. Isso é uma coisa terrível, né? Que está presente, infelizmente, na nossa realidade nos dias de hoje. A reportagem na tela, vai! Abuso sexual e maus tratos são mais comuns do que imaginamos e, na maioria dos casos, acabam sendo descobertos dentro das escolas.
Há suspeita de abuso, há suspeita de violência doméstica, como a gente fala, a surra que ocorre em casa, que a criança chega marcada porque foi vítima dessa violência pela família, por qualquer outra pessoa, a escola tem que tomar a providência, é o papel dela. E se ela for omissa, ela responde por isso também. O fato aconteceu fora da escola e a escola tomou conhecimento e imediatamente fez a providência, tomou a providência como ela deveria ter feito e como todos devem fazer a denúncia. Esse caso aconteceu no bairro Portal Caiobá. O menino de apenas 8 anos chegou a relatar para a professora em sala de aula que estava sofrendo abuso sexual praticado por 3 vizinhos ali na rua da sua casa. A professora então rapidamente procurou a direção da escola, que formalizou a denúncia ao Conselho Tutelar. Esse caso já foi concluído e quem fez a investigação foi a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente. A escola é um meio assim que a criança se abre muito, a criança e o adolescente. Às vezes ele tem vergonha de contar em casa, ou às vezes não acreditam nele, às vezes o abusador está dentro de casa mesmo. Então, assim, as vítimas utilizam muito da escola. O nosso inquérito policial já foi concluído, já foi relatado e encaminhado ao judiciário. E em relação aos 2 adolescentes, já foi encaminhada a DEAGE para as providências. De acordo com a superintendente de gestão e normas da CEMED, os professores e a direção da escola estão devidamente preparados para identificar casos assim. Não é obrigação da escola fazer o encaminhamento, ela é orientada, já foi capacitada. Os professores também são orientados para qualquer manifestação anormal da criança, tristeza, falta de interação, o baixo rendimento. Olha, a quantidade de abusos sexuais que são registrados no Brasil fez recentemente até a própria ministra Damares a dar um depoimento dizendo o tanto que ela estava perplexa com a violência praticada contra crianças no nosso país. E você observa que muitas vezes, dentro da própria sociedade, existem pessoas que defendem esses canalhas, né? É o que não dá para entender. 11 horas e 53 minutos, vamos seguindo com o programa. Deixa eu trazer o recado para você da Federal Car. Gente, olha, a Federal Car é uma empresa que prima a oferecer para você carros com excelentes condições e a condição de negociação desses veículos é ainda melhor. Dá uma olhada. Estamos de volta à sede da Federal Car com muitas ofertas para você fechar um bom negócio. E a gente começa com esse aqui, ó, que é um dos sedãs mais vendidos no Brasil. O que você fala dele, Lili? Isso mesmo. Também um dos campeões de venda para quem gosta e precisa de trabalhar com o aplicativo. É um carro super espaçoso, um motor 1.6. Você tem o preço desse carro hoje? Esse está saindo R$ 33.900, mas é promoção para quem ligar e falar que viu no programa, viu, Marcos? Bacana, então. Uma outra opção é esse aqui, ó, que é considerado um dos carros mais econômicos do Brasil. Sim, esse é um Up 2016-17, completo, motor 1.0, e esse daqui ele está sendo um dos mais econômicos que nós estamos tendo. Muito bem, olha aí, o interior do carro, um carro bem conservado, um carro que vale a pena você vir fazer um test drive. E fechando a nossa oferta de hoje, o Voyage, que ele também dispensa comentário, um dos mais vendidos no Brasil. Exatamente. Para quem também precisa trabalhar com aplicativo, ou para quem tem uma família maior e precisa de mais conforto e espaço, é um carro excelente. Oferta especial, Voyage, anota aí, faz o test drive, eu tenho certeza que você fecha negócio. Vem pra cá, porque aqui é assim, você sonha e a Federal Car realiza. Liga lá, conversa com a equipe Federal Car, tem também um WhatsApp para você mandar já a sua proposta e nesse WhatsApp a dona Meire está recepcionando lá a sua mensagem, você mandando para o 9229-8300, você consegue já passar a sua ficha hoje e quem sabe já sair hoje com o seu carro lá da Federal Car. Gente, olha, mais vítimas do tal do Faustão. Aquilo que a polícia já desconfiava está se confirmando. Por quê? Esse cara entrou na casa de 2 adolescentes, estuprou uma delas, molestou a outra e ainda espancou um garotinho, um bebezinho que estava na casa. Agora a polícia descobre que ele já fez outras vítimas. E podem existir mais mulheres que foram vítimas desse canalha e não deram queixa até agora. Na tela, vai.
Os estupros de duas irmãs de 16 e 12 anos praticados no último dia 5 de setembro em Campo Grande, em que uma delas foi obrigada a gravar a violência com o próprio celular e em que um bebê de apenas 1 ano que estava com as meninas ainda foi agredido, podem ter sido apenas os últimos de uma série de crimes hediondos praticados por José Maria Rodrigues Pereira, de 41 anos, vulgo Faustão. Pois a prisão de Faustão, 2 mulheres procuraram a DPCA, Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, onde afirmaram que foram estupradas por ele entre 2008 e 2010, quando ambas eram menores de idade. Faustão já havia sido condenado em 1988 por estuprar e roubar R$30 mil de uma mulher do município de Cacilândia. Na avaliação da delegada Anne Carine Trevisan, as investigações apontam para um perfil do criminoso frio e calculista, que seria um estuprador em série. Silvio Ferreira para o MS Urgente. Agora você veja bem, até agora, a polícia já chegou à constatação que esse monstro aí fez, no total, até agora, 6 vítimas. 6 mulheres estupradas por ele. Joga a cara desse nojento aqui, ô Claudeir, porque vai que tem mais mulheres lá que são vítimas dele e que até agora não representaram contra ele. Vamos lá, pessoal, coloca aqui pra mim o tal do Faustão. Que não representaram contra esse canalha porque às vezes temem pela sua vida. Ou às vezes, mulheres que foram vítimas e são casadas, o marido passa por uma situação constrangedora e a mulher às vezes não representa para não expor o marido. Você não tem noção a quantidade de casamentos que são desfeitos de homens que não aceitam o fato que suas esposas foram estupradas e largam da mulher. É isso mesmo que você está ouvindo. O estuprador ainda causa esse malefício para a vítima. Além de retirar parte da dignidade dela, ao estuprá-la, ele às vezes tira a família dela. Tem marido que larga da mulher. E não representa, a mulher não representa na justiça, não vai lá e fala, é esse cara mesmo, doutora. Ele me estuprou também lá em 2000 e não sei o que lá. Entendeu? Porque tem medo de perder a família. Então, se você é vítima, mulher, desse canalha, procure a justiça, né? Se você reconhece ele como estuprador, procure a polícia, dê a queixa. Isso vai fazer com que a justiça mantenha esse marginal na cadeia. Agora, só dizer aqui para a justiça o seguinte, 88 foi o primeiro caso, aí mais um caso agora recente, ele estava em regime semiaberto. Como é que me coloca um marginal desse, já com 2 estupros, solto em liberdade? É uma justiça que, olha, eu vou falar uma coisa para você. Para ficar ruim tem que melhorar muito. Tá péssima a justiça no Brasil. Um vagabundo desse, a melhor coisa que tinha para a população, para a sociedade, é passar bala nesse vagabundo e mandar ele para vala. Era a melhor coisa. Mas nem a mãe dele vai chorar desse desgraçado. Nem a mãe dele não vai chorar. Um estuprador de 6 mulheres até agora. Podem aparecer mais vítimas. Ele espancou um garotinho, um bebezinho, que estava chorando. A irmã mais nova da última vítima, ele fez ela filmar o estupro para ele postar em rede social. Isso é um vagabundo de marca maior. E detalhe, aí chega lá no presídio, é isso que eu fico indignado. O pai de família preso por pensão alimentícia joga num convívio comum. Agora pega um estuprador Jack e fala, não, tem que botar ele no seguro, porque senão vão estuprar ele. E daí? Quem tá nem aí para esse vagabundo? Que seja estuprado quantas vezes for necessário. Deixa os caras lá da cadeia acabar com a bunda desse sem vergonha. 11 horas e 59 minutos, é isso mesmo, falei bunda, popô, qual é o problema? Glúteos, não falei palavrão. Dá nojo desse tipo de cara, bicho, dá nojo. E esse nojento tava aí fora, a justiça libera um cara desse para uma liberdade condicional assim, ó. Aí você pega um pai de família que não pagou a pensão alimentícia, não, prende o cara, joga ele junto com um bandido condenado e vai. Não dá para entender, né? Pontualmente meio-dia, deixa eu falar para você da Pax Real do Brasil. Você ainda não tem um plano Pax? Presta bem atenção. Coloca aqui para mim, Tom, aquele novo folder da Pax Real do Brasil. Que agora as mulheres, atenção mulheres, que vão fazer um plano Pax,
Será que o seu plano Pax tem isso aqui, ó? Tem a parte corporal, agora a estética corporal da mulher está disponível lá na Pax Real do Brasil. Seu corpo merece o melhor tratamento. Agora a Policlínica Real oferece também fisioterapia corporal e facial. Eletroporação. Sabe o que é isso, dona Vanusa? Vai descobrir lá. Vacuoterapia, massagem terapêutica, drenagem linfática manual, peeling ultrassônico, Dr. José Rosa. Vamos fazer um peeling de diamante, microagulhamento. Todos esses procedimentos você faz sendo cliente da Pax Real do Brasil. Agora, quando você perguntar, ô Marcos, o que eu ganho sendo cliente da Pax Real do Brasil? Olha, além de toda uma cobertura Pax, você tem a policlínica com todos os serviços, que tem lá odontologia, oftalmologia, médico, tem farmácia, tem medicina do trabalho e ainda agora tem a parte de estética corporal. Pega o telefone e liga lá, 3322-1600 e também o 99226-4380 para você se tornar cliente Pax Real do Brasil e cuidar da sua pele e do seu corpo. Eu, é óbvio, vou marcar a minha ida lá já na Pax Real para eu dar um trato nessa minha caracha que tá meio arranhada já, né, mano? Não tá legal, não. Ontem os caras estavam falando que a minha barriga tava parecendo uma barriga de chope já. Será que não tem como dar uma drenada? Dá só fazer umas massagens para ver se melhora? 10 sessões para abaixar tua língua, seu canalha. Eu vou pro intervalo comercial. Depois do intervalo eu volto falando sobre o caso Johnny Rosbach. A gente fala sobre ele. Atenção, vereador lá de Terenos. A casa tá caindo, hein, bonitão? Tá chegando mais casa aí, hein? Pai. Nós recebemos um contato aqui de uma moça do Paraná que morava lá em Terenos, que era assediada por esse cara quando ela era menor. Aí eu tenho prova aqui, hein? O senhor não fala pra me provar, não, que eu soco na sua cara aqui, ó, o print da conversa. Só que o senhor pegou sorte que ela não quis gravar com nós. Mas eu tenho um print aqui pra provar que ela disse que o senhor tentou abusar dela quando menor. Rapaz. Agora as autoridades estão tudo assim, né? Eu vou pro intervalo, volto já daqui a pouquinho, 12h03 ao vivo aqui na tela da Band. Vai compartilhando nosso Facebook lá para você concorrer a sushi daqui a pouco. Muito bem, estamos de volta com o MS Urgente desta quarta-feira. 12h09. Rapidamente, vem para cá, porque agora nós vamos tratar sobre direito processual. Todas as quartas-feiras, a gente tem a grata satisfação de tirar dúvidas a respeito de muitas questões jurídicas dos nossos telespectadores, trazendo um advogado aqui. Ora vem o doutor José Rosa, já passou por aqui o doutor Jackson, o doutor Rafael... quem mais? Doutor Giancarlo, doutor Felipe de Benedetto, quem mais? Tem uma série de advogados bons aí que a gente convida. E mais uma vez aqui na nossa bancada, doutor José Rosa. Obrigado, doutor, pela sua vinda. Primeiro nós vamos trazer aqui, doutor, o caso Johnny Rosbach. É uma condenação que, a priori, se você fala para uma população, olha, o cara foi condenado a 4 anos em liberdade. Isso é meio contraditório para quem não entende o que aconteceu. Boa tarde. Boa tarde a todos vocês que nos acompanham aqui via canal aberto, TV a cabo e via Facebook para o mundo todo, né? É sempre um prazer receber o convite aqui da Bandeirantes e estar aqui na quarta-feira levando um pouquinho de conhecimento. Realmente, num primeiro momento, quando você olha o resultado de um júri que ganhou tanta repercussão e que muitas vezes olhando a gravação que circulou pelas redes sociais das agressões que foram proferidas do autor contra a vítima, nos remete a um pensamento, nossa, 4 anos de pena de reclusão no regime aberto parece ser muito pouco, né, Marcos Adriano? E é esse o pensamento que fica. Contudo, é necessário explicar. A decisão dos jurados foi uma decisão acertada e a decisão do juiz, que cabe apenas ao juiz togado dosar a pena, também está revestida de legalidade. E o doutor Zé Rosa vai explicar o porquê que ele tem esse pensamento. Mas antes nós vamos mostrar a reportagem para você. Dá uma olhada. Bom, a reportagem que eu me refiro aqui é a reportagem em que houve o julgamento
do Johnny Rosbach. A matéria está no ponto, nós vamos assistir essa reportagem e aí o doutor José Rosa vai falar para a gente por que a decisão ela é correta, pelo menos no ponto de vista jurídico. Dá uma olhada. Samuel Acosta Garcia Gomes, de 21 anos, vítima de tentativa de homicídio, pediu para dar o depoimento no tribunal do júri na ausência do autor do crime. Imagens foram exibidas no momento das agressões. Gritos para o acusado não matar Samuel. Golpes de chutes pelo corpo e movimento conhecido como mata-leão. A vítima sofreu uma sequência de agressões e mesmo depois de desmaiar, o acusado ainda desferiu socos na cabeça de Samuel. O estudante de direito, que mal conseguiu ver o vídeo, seguiu dando detalhes das agressões que sofreu. De uma rua, basicamente assim, no palpite, mais ou menos tinha uns 30 carros. De um dos lados da rua só tinha carros. O primeiro carro que eu encontrei, eu urinei, estava apertado. Sendo quando eu estava urinando, uns meninos na esquina. Eu lembro que era só um menino de cabelo curtinho, assim, mais ou menos, se vestia um outro menino, gritaram para mim: "Ô, você está urinando no carro do Johnny". Eu gritei: "Desculpa, eu não sabia". Aí eles gritaram de volta: "Qual que é o seu nome?". Eu falei: "Eu me chamo Samuel". E eu continuei indo embora. Eu ainda falei com um colega meu que estava andando junto comigo: "Ó, eu acho que esses guris vão querer brigar comigo, né?". Eu não vou não, continuamos indo embora. Continuamos andando. Na hora que estávamos chegando próximo à casa do Gabriel Pessoa, vimos lá, tipo, uma quadra de distância mais ou menos, 2 carros com farol ligado, parado mais ou menos assim no meio da rua na esquina, e uns meninos sem camisa. Aí o Gabriel olhou para mim e falou: "Os caras vieram te pegar, corre". Aí a gente correu uma ou 2 quadras para baixo, tentando fugir. Aí eu cansei, não tinha mais condições físicas de correr. Aí eu olhei para os meus amigos que estavam comigo na época e falei: "Ó, para aí, eu não aguento correr, nem vocês. O que acontecer agora vai ter que acontecer, não tem como revidar". Escutei a parte de um carro batendo e alguém vindo gritando na minha direção. Aí eu recebi uma pancada na cabeça e tudo começou a rodar e eu, por questão de instinto, só fiquei me defendendo. O crime de tentativa de homicídio aconteceu há exatamente 3 anos. No dia 18 de setembro de 2016, a vítima e o acusado estavam na mesma festa na Vila Jaci, em Campo Grande. Segundo Samuel, depois de urinar no carro do Johnny, foi cercado por amigos do acusado, até Johnny chegar e iniciar a série de agressões. Johnny Rosbach, de 21 anos, conhecido como Pit Boy, foi a júri popular. O Ministério Público diz que a ação foi por motivo fútil. Nessa conduta de Johnny, a qualificadora por meio cruel, quantidade excessiva de golpes, sofrimento desnecessário da vítima. Com isso, o Ministério Público ainda aponta a 3ª qualificadora sem defesa, sem proteção. E a denúncia apresentada foi motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. Os trabalhos estão sendo presididos pelo juiz Carlos Alberto Garcete de Almeida, atuação do Ministério Público, o promotor de justiça, José Arturo Bobadilha Garcia. Bom, no final da condenação, do julgamento, perdão, o Johnny foi condenado a 4 anos em regime semiaberto. E aí, aliás, eu vou pedir para o doutor Zé Rosa explicar. Doutor, 4 anos em liberdade. Na verdade, não é liberdade. Ele vai ter algumas privações e eu gostaria que o senhor explicasse isso para a gente. Pois bem, o que é importante a gente saber? Que a pena, ela recebe uma dose, ou seja, uma quantidade de tempo que você vai ter que cumprir, e o regime prisional. No Brasil, nós temos 3 regimes prisionais. O regime fechado, que todos conhecem, o cadeião lá, Instituto Penal, Presídio de Segurança Máxima. Nós temos o regime semiaberto, que é a colônia penal agrícola. Em algumas comarcas do interior nós não temos, e aí o juiz estabelece um outro meio para se cumprir este regime semiaberto. Em Campo Grande é a colônia penal agrícola da Gameleira. E o regime aberto. Em Campo Grande nós temos ali um estabelecimento em que o sujeito se recolhe às 20 horas, dorme e sai na manhã do dia seguinte por volta de 5 horas da manhã. Então, veja, aqui em Campo Grande, em algumas comarcas do interior, existe esta unidade para cumprimento de pena no regime aberto.
Então, não é que ele vai estar em liberdade, ele sairá durante o dia para trabalhar, mas à noite ele vai se recolher. Então, são 4 anos de pena em que ele vai ter que dormir nesta unidade prisional e vai sair durante o dia para trabalhar. Se fosse no semiaberto, iria se recolher na colônia penal agrícola e a própria colônia que encaminha para o trabalho. Tá? Por que é que eu disse que esta decisão é uma decisão acertada, Marcos Adriano? Embora a gente tenha assistido ao vídeo e vê que realmente é uma selvageria, este jovem merece uma punição, mas tem que ser uma punição na dose certa. O outro não morreu. E analisando os autos do processo, hoje pela manhã, quando me foi passado a pauta do que nós iríamos discutir, eu verifiquei que o laudo de exame de corpo de delito estabelece que esta vítima, ela sofreu lesões corporais leves. E é exatamente por isso que o juiz aplicou a fração máxima de redução do crime tentado. Então, como é que funciona? A pena nesse caso, que é para o homicídio qualificado, é uma pena de 12 anos. Lá o artigo 14 do Código Penal estabelece que, se for crime tentado, o juiz poderá reduzir a pena de 1/6 até 2/3. Como que o juiz valora esta redução? Com as sequelas, com as consequências daquele crime tentado. Então, uma coisa é o sujeito levar um tiro na coluna, ficar paraplégico, o sujeito perder uma perna, o sujeito ficar ali 60... Se não tem consequências, não tem Se não tem consequências, lesão... exatamente, o juiz vai aumentar esta fração. Então, de forma muito sábia, o doutor Garcetti fez a redução máxima porque a lesão corporal sofrida era mínima. Então, ele reduziu 12 anos, reduzindo 2/3, a pena ficou 4 anos. 4 anos levada para o crivo do artigo 33 do Código Penal, penas até 4 anos, o regime é um aberto. Só que este crime, como está gravado como crime hediondo, porque é um homicídio tentado qualificado, ele tem que cumprir 2/3 para daí pedir o livramento condicional. Então, são 32 meses que esse jovem vai ter que dormir lá no estabelecimento penal do regime aberto. Todos os dias, 32 meses, vai dormir. Vai chegar às 20 horas e vai sair às 5 da manhã. Essa é a pena dele para este evento. Doutor, fica por aqui, a gente vai para o intervalo comercial. O doutor Zé Rosa vai falar sobre, após o intervalo comercial, a questão dos segredos de justiça. Porque a gente falou essa semana sobre o processo envolvendo, indiciamento de um vereador lá de Terenos, e a gente vai entender o que é essa questão do segredo de justiça. Agora, só dizer aqui para você que achou que foi pouco a pena do Johnny, só dizer aqui o seguinte: você imagina você dormir 36 meses na companhia de bandidos condenados por homicídio, estupro, tráfico de drogas? Hã? Pensa bem, teu filho lá, dormindo 36 meses na companhia desses caras. Pensa bem, viu, jovens? Antes de sair brigando por aí. Eu vou pro intervalo, volto já. Muito bem, estamos de volta com o MS Urgente, 12 horas e 21 minutos, 34 graus de temperatura. Até que não está dos piores hoje, né? A temperatura aqui na capital. Vamos seguindo com o nosso programa? Gente, olha, deixa eu trazer um recado importante para você agora. Agora eu quero fazer uma convocação para você de todo o Brasil que está me assistindo através do Facebook, uma convocação para uma guerra contra o mosquito Aedes aegypti, porque ele está pegando como nunca. Precisamos que você entre para o combate contra a dengue, a chikungunya e a zika, doenças graves que provocam muito sofrimento em todos, como nas famílias que perdem parentes queridos, nas pessoas que sofrem por meses seguidos com as dores insuportáveis e nas famílias que viram seus bebês nascerem com microcefalia. A gente pode vencer esta guerra, mas depende da sua participação. Você é responsável por eliminar focos da água parada na sua casa, alertar seus vizinhos, avisar a prefeitura sobre lugares abandonados e com possíveis focos e ajudar o trabalho dos agentes de saúde. Só assim conseguiremos evitar mais vítimas. O maior desafio nessa guerra não é a água parada, é você ficar parado. Porque todo dia é dia de eliminar focos do mosquito Aedes aegypti. E você, já combateu o mosquito hoje? Proteja a sua família, saiba mais entrando lá no www.saude.gov.br/combate-aedes. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
Vamos seguindo com o nosso programa. Gente, olha, deixa eu fazer aqui o meu sorteio, porque hoje nós voltamos com o sorteio do sushi. Coloca aqui para mim o nosso voucher. Quem ganhou o sushi, joga na tela aí para nós. Joga em tela cheia para mim, encha a tela aí o pica-pau. Foi a Márcia Monteiro. A Márcia Monteiro ganhou o rodízio de sushi e vai passar aqui na Band para pegar o voucher dela e ir lá comer um sushizinho. Obrigado, viu, Márcia? Ela compartilhou o nosso programa e ganhou. 12 horas e 23 minutos, a gente volta a falar sobre direito aqui no nosso programa. Estou recebendo hoje o Dr. José Rosa, que é um importante advogado criminalista, sabe bem dessa área, por isso que a gente sempre convida ele para falar a respeito desse tema. Doutor, essa semana a gente falou aqui sobre o caso de um vereador de Terenos que está sendo acusado de abuso sexual contra uma jovem de 13 anos. O processo em si, ele corre em segredo de justiça. Quando fala-se para a população, olha, o caso está em segredo de justiça, o que exatamente é esse segredo? Quem entra com esse pedido, eu presumo que deva ser a parte acionada, mas explica para a gente o que é isso. Pois bem, segredo de justiça é um instituto que existe com previsão constitucional e que trata, inclusive, de algumas situações em que o interesse da parte, ou seja, o interesse privado, ele se sobressai ao interesse público, porque, em regra, todos os atos são públicos, em especial daquelas pessoas que detêm algum tipo de autoridade, que estão investidas de alguma função pública. Pois bem, ocorre que alguns processos, eles, ali dentro do feito, existem informações que elas não podem vir a público porque fazem parte da intimidade da pessoa. Algumas dessas situações para a gente exemplificar. Imagina num processo que investiga determinado crime, se abriu o sigilo fiscal e bancário de uma determinada pessoa. A Constituição garante a proteção dos dados bancários da pessoa, de todo cidadão. Então, se aquele processo existe uma quebra de sigilo determinado, bancário, fiscal, telefônico, este processo deve ser gravado com um segredo de justiça, onde somente poderão ter acesso as partes ou os atores daquele processo, o juiz, o promotor e os advogados. Agora, existem aqueles processos em que é determinado pelo próprio juízo o segredo absoluto, ou seja, aquela situação em que somente terão acesso ao processo as partes envolvidas e os advogados com procuração nos autos. Não poderão ter acesso outros promotores que não estejam atuando no fato, outros advogados que não estejam atuando no feito e muito menos se poderá saber o nome da pessoa envolvida. Exemplo agora para o que você nos trouxe hoje aqui, que é o caso do vereador. Nós temos ali uma menor, uma criança envolvida. Então, quando se trata de uma criança, há o dever do Estado em proteger a intimidade da criança. A legislação, então, nesse caso, passa a ser diferenciada e cabe ao juiz, independentemente do pedido das partes, determinar sigilo total. Não se pode conhecer o nome dessa criança, não se pode conhecer o nome do autor. Ele, em tese, é preservado. Logicamente que quando é detentor de uma função pública, nesse caso o vereador, o escândalo se estabelece, as pessoas sabem quem é quem. Nós temos outros casos envolvendo autoridades que também acusadas de terem envolvimento com menores, mas o interesse maior aqui é em preservar a criança, que não é em preservar o autor, mas sim em preservar a criança. E é por isso que se trata de sigilo absoluto. Tá certo. Esclarecido isso, eu gostaria de agradecer, doutor, a sua presença aqui no nosso programa, dizer que é sempre motivo de muita satisfação, porque a gente consegue entender um pouco mais desse mundo jurídico, que por vezes a gente não aceita, mas são decisões proferidas que a gente tem que respeitar. Obrigado, viu, doutor? Muito obrigado, é sempre um prazer estar aqui. Proteja o seu direito, corra atrás, o direito não socorre quem dorme e cuide. Porque se você não cuidar, você nem merece ter esse direito. Muito obrigado, Marcos. Obrigado, senhor doutor. Pode sair por aqui, doutor José Rosa, competente advogado, que a gente sempre tem a satisfação de trazê-lo aqui no nosso programa, para a gente poder, é claro, sabatiná-lo, saber um pouco mais sobre o mundo jurídico. E nesse caso, hoje, especificamente, falamos sobre o caso do julgamento do Johnny Rosbach, que foi condenado a 4 anos, e também o caso do vereador, que segue em segredo de justiça. Dito isso, eu vou embora. Agradeço o carinho da sua atenção e da sua audiência com o nosso programa. Amanhã tem mais e quem chegar primeiro espera o outro, tá certo? Forte abraço e até amanhã. Tchau!